Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Caso de Influência. Aqui no caso, nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade e nós destilamos o que esse caso tem de melhor para você aprender e poder aplicar no seu projeto, no seu engajamento sustentável. Muito prazer, eu sou a Mariana, sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu ensino pessoas que trabalham com sustentabilidade a influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que elas buscam, mesmo começando do absoluto zero. No caso de influência de hoje, o tema é o seguinte: nós aumentamos em 3 vezes a probabilidade das pessoas se engajarem com um projeto de retorno, de devolver eletrônicos usados, no mais especificamente smartphones, telefones usados. Então, esse que vai ser o caso que a gente hoje vai dissecar, vai cair de cabeça para a gente entender como que a gente aumentou em 3 vezes a probabilidade das pessoas se engajarem, quererem retornar seus smartphones, seus telefones usados e entender o que é mais importante, o que tem nesse caso para você aprender e aplicar diretamente no seu projeto de engajamento sustentável, para você aumentar em 3 vezes, em 8 vezes, em 10 vezes o seu nível de engajamento e a sua influência nos comportamentos das pessoas. Então vamos lá, vamos cair de cabeça, que aqui a gente não faz lenga-lenga. Quem acompanha o movimento de influência sabe, a cada casa, a cada café, a gente vai direto no conteúdo, porque meu objetivo é te fazer ter resultado. É estar aqui para compartilhar valor com você. E no caso de influência é assim, a gente sempre olha casos de sucesso, casos que mostram pra gente que comportamentos mudam sim, utilizando a ciência comportamental como base, e não é para qualquer comportamento, é para comportamentos sustentáveis, comportamentos que têm a ver com o nosso chamado, com os nossos projetos de engajamento sustentável. E no tema de hoje, então, é a questão da economia circular, do retorno, no caso especificamente de eletrônicos. Então vamos lá, que intervenção foi essa? Que caso é esse, né? Que caos é esse? Foi uma intervenção feita pelo CSCP, que é o Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production, que é uma organização na qual eu trabalho aqui na Alemanha, e o meu foco nessa organização é especificamente a intervenção para influências de comportamentos sustentáveis. E foi um caso que eu tive o prazer de poder gerenciar, que eu tive o prazer de poder conduzir, em parceria com uma organização austríaca chamada Refurbed. O que o Refurbed faz? O Refurbed é um marketplace, é um site onde há pessoas que vendem e compram eletrônicos usados. Quem vende, em geral, são profissionais, são empresas já que têm acesso a esses eletrônicos usados, consertam, dão garantia e vendem para os consumidores finais. E eles fazem esse meio de campo, eles fazem essa intermediação entre as pessoas que vendem produtos de segunda mão, eletrônicos, computadores, laptops, telefones celulares, smartphones, acho que são os principais, são os fortes deles. Acho que também começou com smartwatch e pessoas que compram, os consumidores finais, que têm acesso e interesse a esses produtos usados, e eles são muito referenciados, que são produtos de alta qualidade, e eles falam que, na verdade, são melhor do que o novo. Tão bom ou melhor do que o novo, esse aqui é o lema, que é o slogan deles, por vários motivos, mas principalmente pela questão da qualidade, pela qual eles prezam, E criando uma solução para a questão da economia circular. E eles vieram procurar a gente pelo seguinte motivo: eles queriam fazer uma intervenção, ou eles queriam entender como motivar as pessoas a venderem de volta os seus eletrônicos, mais especificamente o seu celular, o seu smartphone, de volta para eles. Eles começaram não só a vender eletrônicos usados, mas começaram a querer comprar. Eles queriam comprar celulares usados para que eles tivessem cada vez mais insumo, mais produto para vender no futuro, Já que as empresas que vendem no site deles precisam ter acesso a eletrônicos usados para eles poderem consertar e vender de novo, eles queriam então utilizar o site deles não só para vender, mas também para poder comprar de volta das pessoas, que isso pudesse ser consertado, reciclado e aí poder ser vendido de novo. Então, quando eles abriram essa possibilidade de querer comprar de volta, eles procuraram a gente. Para não só ter que vender, mas também querendo comprar, interessado em cada vez mais ter produto no fim do dia, usado, para eles poderem consertar e vender de novo. E o que se sabe assim, O que é uma informação já existente? Quando a gente inicia uma intervenção de mudança de comportamento sustentável, a primeira coisa que a gente faz é procurar informação já existente sobre o assunto. Então a gente nunca começa do zero, a gente nunca vai tentar reinventar a roda. Então o que eu fiz? O que o nosso time fez? A gente primeiro foi ver que tipo de informação já existe com relação a projetos semelhantes, ou iniciativas semelhantes que querem motivar as pessoas a devolverem seus objetos usados e, se possível, mais especificamente,
seus celulares usados, os seus eletrônicos usados. E a gente viu o seguinte, que as pessoas tendem a colocar esses produtos na gaveta. Comprou um celular novo, comprou um smartphone novo, o antigo vai para a gaveta, e o antigo vai para a gaveta. E essas gavetas, pela Alemanha, pela Áustria e pelo mundo, vão se tornando cada vez mais cheias. Eu imagino que no caso do Brasil não seja diferente, né? Por diversos motivos. As pessoas, muitas vezes por questão de privacidade, têm medo de dar o telefone ou vender o telefone para frente e perder as suas fotos ou ter acesso a informações pessoais, seus contatos. Às vezes as pessoas têm um apego muito grande por aparelhos, né? De repente ganhou de presente de alguém, comprou numa situação específica, não consegue se desvencilhar. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo ali tem um valor importante, mesmo que seja às vezes um smartphone de 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquilo tem valor de mercado sim. Mas as pessoas às vezes não sabem e colocam aquilo na gaveta. Então as evidências que a gente já tinha existentes é que é um desafio fazer as pessoas retornarem seus eletrônicos usados. Que as pessoas têm a tendência a colocar dentro do armário e esquecer aquilo ali dentro. E quanto mais o tempo passa, mais o valor aquilo perde, né? Então, é literalmente uma mina de metais preciosos. Qual é o interesse da gente nesses recursos, na verdade? É que ali existe plástico, existe metais preciosos, literalmente, né? Que poderiam estar sendo utilizados em outros produtos, se aquilo ali for reciclado. Que poderia, muitas das vezes esses telefones não estão quebrados, né? Porque tem um apelo, um consumo tão grande, principalmente na questão de eletrônicos, que as pessoas muitas vezes compram um novo quando o outro antigo ainda funciona. E acho que isso não é a exceção, deve ser o caso da maior parte das pessoas lá fora. Então, muitas vezes, aquilo ali não precisa nem ser reciclado, aquilo ali pode ser consertado, pode ser bombado e ser vendido novamente. Às vezes pode ser doado da forma como está, depende da iniciativa, depende do interesse de quem está por trás do projeto. Nesse caso, era comprar para poder revender, consertar e vender novamente. Então, não era nem reciclagem, na verdade, era reutilização, que é, na verdade, um objetivo superior dentro da economia circular, né? Na verdade, a reciclagem, embora seja muito discutida e muito motivada, que seja alvo de várias iniciativas, ela é a última opção na lista de prioridades da economia circular. Lá em cima, primeiro, na verdade, é a gente prevenir, é a gente consumir menos, não consumir o que a gente não precisa. E depois vem outras prioridades, como, por exemplo, um uso prolongado de produtos, quer dizer, a gente conseguir consertar, cuidar, utilizar direito para aquilo ali conseguir ser utilizado por mais tempo, é a gente conseguir usar de forma compartilhada, quer dizer, otimizar o uso das coisas. É a gente, então, consertar e comprar de segunda mão como uma forma da gente não ter que utilizar novos materiais, novos recursos, quando a gente já tem uma opção disponível no mercado. A obsolescência programada praticamente obriga as pessoas a trocar por incompatibilidade de sistemas. Verdade, né? Então, às vezes, é por uma questão técnica já planejada, como está sendo colocado aqui no nosso chat, às vezes é por uma questão de aspiração, né? Emocional, psicológica, que em geral vem junta, de mão dada, né? De um jeito ou de outro, a gente acaba se sentindo quase que encurralado, impossibilitado de não consumir. E é contra essa maré que a gente precisa lutar, que a gente está andando e a gente se movimenta no nosso movimento de influência. Então vamos lá. Então foi isso que a gente descobriu com base nas informações existentes. As pessoas colocam os celulares antigos na gaveta. Mas a gente não parou aí. A gente não foi só olhar o que já existia de informação existente. Quem é do movimento de influência sabe que depois da informação existente, que é o nosso primeiro dever de casa, é o dever de casa inevitável. A gente nunca começa uma intervenção sem pesquisar informações que já existem com relação àquele assunto, seja ele qual for. Depois, qual é o próximo? Quem sabe? Se você tiver condições e recursos, você cria suas próprias evidências. Você vai lá querer cavucar na panela das pessoas que você quer engajar. No nosso caso aqui, a gente fez uma pesquisa quantitativa. A gente entrevistou 1.000 pessoas na Áustria. A gente não foi diretamente, a gente engajou uma agência e ela fez uma pesquisa online com 1.000 consumidores que fazia parte de uma amostragem representativa do país, que a gente queria entender o perfil das pessoas todas daquele país, né, com relação à idade, gênero, questões financeiras, escolaridade, interesse sobre o assunto, para descobrir algumas coisas importantes com relação a esse assunto. Então a gente não queria cair de cabeça de qualquer jeito no tema. A gente foi preparado para a gente fazer uma intervenção que tem a maior chance de dar ROI, de ser sucesso, de dar bom, né? E a gente descobriu algumas coisas importantes com relação a isso. Primeiro, a gente comparou, a gente questionou, vem cá, para você devolver o seu telefone usado, o seu smartphone, você utilizou, o que te motivaria mais? Então a gente, na verdade, perguntou às pessoas, né? Um benefício ou uma recompensa financeira ou uma recompensa ambiental?
E a gente quis comparar para saber se no fim do dia, quando eu tiver que chamar as pessoas lá para vender de volta o celular na plataforma, eu vou chamar com base em que argumento? Que incentivo? As pessoas que eu quero que comprem de mim ou que vendam para mim, eu quero que essas pessoas vão se sentir atraídas por qual benefício, por qual incentivo, por qual recompensa. E nessa pesquisa a gente descobriu, que não me surpreendeu, que a recompensa financeira era o que mais atraía as pessoas. Então a gente já ficou com aquilo na cabeça. Falou, isso é um ponto importante, né? E mostrou ainda que as pessoas preferiam ou levar num ponto de coleta ou ter esses aparelhos coletados em casa. Que a forma mais inconveniente era ter que botar num saco, numa caixa e levar para o correio. Que essa era a forma mais inconveniente. Então, sim, você trabalha com essa questão. Se isso é um assunto importante para você, fica ligado. Não é só a mensagem, a forma como você engaja as pessoas, mas todo o sistema da sua intervenção faz sentido. Eu vejo muitas iniciativas no Brasil que, de fato, coletam eletrônicos nos pontos das casas das pessoas. Porque é uma forma de trazer conveniência e atrair as pessoas para fazerem essa devolução, para se sentirem motivadas a venderem os seus eletrônicos de volta. Aí a gente falou, bora então para o campo de batalha. E a gente foi testar. A gente testou exatamente, porque não adianta a gente também parar na teoria. A gente tem que colocar a mão na massa, galera. É só a gente indo influenciar as pessoas, é que a gente sabe se a intervenção dá certo. E o mais importante é que a gente muda os comportamentos das pessoas. A Mariana, dentro da cozinha dela, o João, a Maria, o Carlos, dentro do escritório, da escola, não vai mudar se a gente não colocar a intervenção em prática. Não adianta a gente ter só uma ideia maravilhosa na cabeça. A gente tem que se preparar para essa ideia maravilhosa e colocá-la em prática. Então a gente foi fazer um piloto. E a gente foi fazer o piloto lá onde a gente queria que a coisa acontecesse, na vida real. Então a gente fala muito dentro da ciência comportamental, que é o seguinte: para a gente entender, por exemplo, como um leão se comporta, a gente não traz um leão para dentro de um zoológico. A gente não traz um leão para dentro de um laboratório. A gente vai lá na savana. A gente vai lá na natureza. A gente vai lá fora ver, né? Ou os macacos, ou os gorilas, ou os seres humanos. Então a gente não vai testar uma solução. Você pode até fazer um teste, de repente, simulando uma situação online, dentro de um contexto. Às vezes acontecem simulações, mas o ideal, se a gente quiser mesmo saber, não adianta a gente parar ali naquela pergunta, naquela pesquisa que a Mariana fez e as pessoas disseram que era um incentivo financeiro. A gente tem que ir testar. E a gente foi testar, então, aonde a gente queria que o comportamento acontecesse. Lá, a plataforma ficou pronta, eles estavam prontos para comprar esses eletrônicos de volta das pessoas, esses smartphones. E aí a gente falou, então bora agora testar a nossa iniciativa. E a gente não se contentou, não se conteve em simplesmente colocar a mensagem financeira. A gente testou as duas de novo. A gente colocou tanto a mensagem ambiental quanto a mensagem financeira. Tanto a recompensa ambiental quanto a recompensa financeira. Como? A gente fez um teste AB no site. Então, o que o teste AB possibilita? Quando você tem um site, uma plataforma, no caso deles, de venda e de compra de produtos, muitos desses sites, eles possibilitam você testar diferentes cores ou diferentes mensagens para diferentes pessoas que visitam o seu site. Então, foi feito de forma aleatória. Metade dos clientes que visitavam o site viam a mensagem ou a recompensa financeira e a outra metade que entrava no site viam a recompensa ambiental. Então, chegava lá no site, tinha um banner que mostrava, olha, estamos comprando o seu smartphone de volta. Uma mensagem, a mensagem ambiental era a seguinte: nós vamos plantar árvores em seu nome. A gente vai plantar árvores, né, fazer um bem ambiental em seu nome. Se você retornar, se você vender pra gente, ou se você der pra gente o seu eletrônico usado, o seu smartphone usado, clique aqui para saber mais. E a outra mensagem é, a gente está comprando de volta o seu smartphone usado. Clique aqui para saber mais. Então era uma recompensa financeira, uma recompensa ambiental. Metade das pessoas, 50-50, metade via uma mensagem, metade via outra. Então, de repente, de forma aleatória, eu caía lá como uma potencial cliente, eu via a mensagem ambiental na minha frente. Mas no seu caso, de repente, você visitando o site, naquele momento do teste, você poderia ver a mensagem financeira. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que deu mais resultado? O que vocês acham que atraiu mais as pessoas? Será que aquilo que a gente descobriu na nossa pesquisa quantitativa anteriormente se confirmou? Que as pessoas, de fato, tinham mais interesse na mensagem financeira, na recompensa financeira, para decidir vender o seu eletrônico de volta, o seu smartphone de volta? E eu acho que no título da live a gente já colocou, eu já coloquei um spoiler, né? E já falei que de fato a gente teve muito sucesso e foi a mensagem financeira, foi a recompensa financeira que de fato atraiu mais as pessoas. Atraiu 3 vezes mais as pessoas, aumentou em 3 vezes a possibilidade das pessoas se engajarem com a iniciativa. 3 vezes mais pessoas clicaram no banner de recompensa financeira do que no banner de recompensa ambiental. Mesmo as pessoas ambientalmente mais conscientes. Então,
mostrou que nesse caso, para esse tipo de comportamento, então não é de forma genérica, não é sempre que o comportamento é influenciado por aspectos financeiros, a gente tem que sempre se ater ao caso concreto. Generalizar é um perigo gigante, tá, galera? Nesse caso, especificamente, se tratando desse comportamento, desse público-alvo, de fato, a questão ou o argumento financeiro foi o que mais atraiu as pessoas. E elas clicaram mais ali do que se fosse apenas o argumento ambiental. Então, tá vendo que a gente, dependendo daquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, a abordagem que a gente leva adiante, faz toda a diferença? Pode disso depender o sucesso do seu projeto, daquilo que você faz? Mas a gente não vai parar aqui. Agora a gente vai destilar esse caso a fundo. Eu quero ir ponto a ponto com você para a gente entender o que aconteceu. E uma primeira questão fundamental é a gente identificar a ferramenta comportamental que foi utilizada aqui. Qual ferramenta comportamental a gente utilizou? E para dar um passo atrás e ainda começar do ponto certo, o que é uma ferramenta comportamental? Quem sabe? No caso de influência, a gente sempre toca nesse ponto, porque todas as intervenções de sucesso, os casos de sucesso, sempre tem pelo menos uma ferramenta comportamental sendo colocada em prática. A ferramenta comportamental é uma abordagem, um pacote que deu certo, é uma ferramenta, né? Um instrumento que deu certo, uma abordagem que deu certo para resolver um desafio comportamental. Um desafio comportamental da sustentabilidade. Então a gente está sempre aqui trazendo casos específicos e ferramentas específicas para a nossa área. Essa é a grande questão do movimento de influência, né? Utilizar a ciência comportamental para desafios sustentáveis, ambientais. Então, as ferramentas comportamentais são então esses aprendizados, essas abordagens, essas ferramentas que vieram da psicologia, da ciência comportamental, que foram testadas no passado para resolver problemas ambientais de consumo de água, de energia, de carne, de mobilidade, né, à base de carro, de avião. Em vários desses setores a gente vem testando reciclagem, né, economia circular, para eletrônicos, para moda, para área fashion, para a questão de embalagens, para ver o que dá certo. E aí isso foi se repetindo e se concretizando, e essas abordagens foram se tornando abordagens de sucesso. E as abordagens tão semelhantes foram recebendo nomes, né? Foram sendo identificados instrumentos que a gente viu, que a gente repetia numa intervenção dava certo, repetia em outra intervenção dava certo. Por quê? Porque são abordagens que se baseiam em como o cérebro da gente funciona, em como a gente toma decisão, que tipo de atalho a gente toma, que tipo de input, de reação, né, ou de informação faz a gente reagir. E sabendo disso, a gente não precisa ser refém disso. Ai, coitado de mim, as pessoas são irracionais. Ai, coitado de mim, as pessoas não reagem àquilo que eu falo. Não, a gente usa isso a nosso favor. A gente começa a aprender a que as pessoas reagem ou como que a gente pode descobrir a que as pessoas reagem, e a gente usa isso nos nossos projetos. E as ferramentas comportamentais vêm exatamente para auxiliar na gente disso, mostrar pra gente, olha, quando você tiver um desafio comportamental assim, faz assado, né? E isso em vários contextos, em diferentes temas, diferentes formas da gente resolver os nossos desafios. Cria pra gente, de fato, uma caixa de ferramentas, um repertório, um menu de possibilidades pra gente não se sentir sempre tentado a só dar informação ambiental, achando que isso apenas vai engajar as pessoas. De repente as pessoas podem querer informação, mas aquilo ali não é suficiente. Então ajuda a gente a se tornar mais criativo, mais inventivo, mais eficaz nas nossas intervenções. As abordagens comportamentais, então, foram sendo empacotadas em ferramentas. E elas são fundamentais. Aliás, eu acho que o módulo das ferramentas dentro do Clube de Influência, que é meu treinamento, é um dos módulos mais amados, porque de fato é muito prático e a gente se surpreende com a forma como esses problemas comportamentais vêm sendo resolvidos no mundo e como eles são eficazes. E no caso de hoje não foi diferente. A gente vai identificar aqui uma ferramenta comportamental incrível, simples, mas que teve muito impacto. Ela se chama incentivos. O que ela fala pra gente? Que quando a gente quiser engajar as pessoas com a nossa causa sustentável, a gente deve ver, será que a gente consegue comunicar algum benefício, algum incentivo que vai fazer aquela pessoa se interessar e se engajar com a minha causa? Que vai fazer aquela pessoa parar para me ouvir e vir fazer parte do meu projeto? Vai querer fazer a pessoa mudar o comportamento dela? Por quê? Porque os incentivos são uma forma das pessoas se sentirem motivadas, empoderadas. Fala a língua das pessoas que você quer engajar. Agora, atenção! Não é qualquer incentivo, não é qualquer benefício. É o incentivo, é o benefício que atrai a atenção das pessoas que você quer engajar. E as pessoas que você quer engajar são pessoas específicas.
né? São pessoas, de repente, se sua intervenção é num condomínio, de repente você está focando num tipo de condomínio específico, ou no andar específico onde as pessoas moram, né? Você está fazendo uma intervenção, de repente, nesse caso, que são pessoas que vão comprar de volta ou vender de volta os seus eletrônicos, os seus smartphones usados. É um perfil específico de pessoas, de repente dentro de uma margem de idade específica de 25 a 35 anos, que já são clientes desse site, que já conhecem esse site, que já conhecem a questão de comprar e vender de segunda mão, que de repente pagaram caro pelo seu smartphone. Então, existe um grupo específico e a gente tem que se ater a isso. E esse caso mostra isso pra gente também, porque na verdade a gente usou incentivo nas duas abordagens, tanto ambiental quanto financeira. As duas recompensas eram incentivos, né? Teoricamente. Mas um incentivo falou mais alto. Um incentivo motivou mais as pessoas a quererem se engajar, terem interesse em clicar e saber, nossa, quanto que as pessoas vão pagar de volta pelo meu telefone? Eu nem sabia que isso tinha valor econômico, né? Do que o outro. Então, às vezes também, a gente parte do princípio de que aquilo que é um incentivo pra gente, eu sou um ambientalista de muitos anos, eu amo a minha causa, as praias têm que ser limpas e as pessoas jogam lixo no chão. Nossa, a gente tem que proteger aquela espécie naquele bioma específico. Nossa, eu não concebo como é que as pessoas compram coisas novas, a gente tem que comprar coisas só de brechó. A gente é muito emocional sobre as nossas causas porque aquele ali é o nosso chamado, é a nossa paixão. Mas as pessoas que a gente quer engajar não pensam necessariamente como a gente. De repente, se a gente estivesse sendo cliente da nossa própria iniciativa, de repente o chamado ambiental de plantar árvores em nosso nome falaria mais alto do que uma recompensa financeira, né? Mas a gente não está influenciando a gente nesse caso. A gente está ali influenciando as pessoas que a gente quer engajar. Existe um público-alvo. De repente, a gente já se transformou no passado. A gente não é mais aquele público. A gente mudou. Então, a gente tem que saber o que é importante para aquelas pessoas. E esse caso é interessante, de novo, porque a gente testou dois tipos de incentivo. Mas um era de fato um incentivo, o outro não era. A questão ambiental não era um incentivo. O que era de fato um incentivo foi aquele que fez as pessoas clicarem mais vezes naquele banner. De querer de fato vender de volta aquele smartphone e receber uma grana por aquilo, né? Por outros motivos, talvez porque aquilo ali é um produto caro, de alto valor, então a pessoa acha justo ela receber um valor de volta. Está tudo bem. Aqui a questão não é ter julgamento. Aqui a questão é a gente colocar as pessoas em ação. É a gente descobrir o que vai fazer a diferença para as pessoas adotarem o comportamento que a gente quer que elas adotem. Nesse caso, se engajem com uma iniciativa, clique naquele botão e venda de volta um smartphone que ela tem esquecido na gaveta para aquilo ali não se tornar mais um recurso perdido, para aquilo ali poder ser reaproveitado, reciclado, reutilizado, vendido de novo e movimentado na economia, né? Quanto mais a gente movimenta, quanto mais a gente fecha o ciclo de vida dos produtos, menos a gente precisa de novos recursos naturais, né? Materiais novos, virgens, mais a gente pode reutilizar o que já está circulando na economia. Então, essa que é a grande questão, galera. E aí, eu queria que a gente ressaltasse qual é o benefício disso, né? Vários. Primeiro, intervenções à base da ciência comportamental, em geral, são intervenções de alto custo-benefício, né? A relação custo-benefício é maravilhosa. Você investe normalmente pouco, nesse caso, uma campanha dentro de um site que já existe, que já rodava na internet, então eu diria que quase custo zero. Se a gente não tivesse feito a pesquisa com 1.000 pessoas na Áustria, que aquilo ali que conhece com o seu dinheiro, né? Seria sido quase custo zero. A intervenção em si de baixo custo, mas com baita impacto. Aumentou em 3 vezes a chance deles de conseguir comprar produtos de volta, né? Que se eles não tivessem feito daquele jeito, talvez eles não teriam feito a campanha dessa forma. Eles não saberiam talvez como apelar para as pessoas se interessarem em vender os seus eletrônicos, os seus smartphones de volta. Então isso é muito importante a gente entender, né, que é uma relação, que há ali um potencial com alto custo-benefício. Segundo, a gente ajuda as pessoas lá fora a viverem os seus valores. As pessoas às vezes querem fazer a coisa certa, às vezes não. As evidências mostram que na maior parte das vezes as pessoas querem fazer a coisa certa, né? Que elas querem se sentir úteis, que elas querem ajudar. Mas a vida às vezes entra no caminho, às vezes elas não sabem como, às vezes os comportamentos são muito complexos, são muito alternativos, às vezes as pessoas não entendem como fazer isso na prática. E esse é um exemplo bem concreto, bem prático, né? Reutilizando ou dando utilidade a produtos que a gente já tem dentro de casa. A gente consegue, assim, fomentar a economia circular. E se você ou a sua iniciativa aparece nesse momento, a pessoa fala, nossa, mas eu tenho sim uma roupa aqui que eu não uso mais e que eu quero vender de volta. Ou um eletrônico aqui que eu não tenho mais e eu quero vender de volta. Ou um sapato, e assim por diante, a gente ajuda as pessoas a colocarem isso em prática. Principalmente se você apertar os botões certos, se você falar a língua dessas pessoas. Nesse caso, dando os incentivos que aquela pessoa vai ouvir
e vai se sentir motivado a reagir. E uma terceira questão é que funciona melhor do que a gente dar informação. Então, quando a gente entende de fato o que as pessoas precisam para se engajar comigo, nesse caso, a iniciativa não foi, olha, venda de volta o seu smartphone, porque isso é bom para a economia circular. Isso é bom porque lá dentro tem um monte de metais preciosos que a gente precisa reutilizar. Ninguém falou de meio ambiente, ninguém falou de economia circular, ninguém falou de precisa, de necessidade, impacto positivo ou negativo. Simplesmente falou, a gente compra de volta o seu telefone e clique aqui. E isso deu resultado. Então, às vezes, a informação até atrapalha. A informação só ajuda se for daquela informação ambiental que o seu público-alvo precisa. E, de novo, é importante você entender do que o seu público precisa. Nesse caso, o que as pessoas precisavam era de um incentivo financeiro. E ele estava lá presente, tanto que as pessoas se engajaram com a causa, com a iniciativa e venderam seus smartphones de volta. Então, algumas reflexões importantes, além da questão da ferramenta comportamental usada, que eu queria ainda ressaltar para você. Primeiro, a importância da gente definir um comportamento específico, sustentável, de foco para as nossas iniciativas. Isso é fundamental. Comportamentos ou projetos muito genéricos não engajam. As pessoas têm que se tornar mais verdes, mais sustentáveis, mais ambientalmente corretas, mais circulares. O que isso significa? Como é que eu vou colocar isso em prática? Não, eu quero que as pessoas cliquem nesse banner para venderem seu smartphone de volta. Esse aqui é o comportamento que eu quero que elas adotem. Específico assim, porque a gente vai entender então quais são as barreiras por detrás desse comportamento específico que impedem as pessoas de clicarem ali. Será que é um incentivo que não está bacana? Será que é o banner que não está visível de uma forma suficiente? Será que é a cor daquele banner? Será que é a forma da pessoa mandar o smartphone de volta que é inconveniente? Eu vou mandar ela mandar por correio, mas ela preferia que eu buscasse na casa dela, ou que ela trouxesse para um ponto de recolha? Então, de recolhimento. Então, a gente ser concreto no comportamento de foco é muito importante, porque a gente entende o contexto daquele comportamento e as pessoas que estão envolvidas naquele comportamento. E nesse caso era bem específico, era as pessoas clicarem num banner que convidava as pessoas a venderem de volta os seus smartphones usados. Segundo ponto importantíssimo, a gente entender o nosso público-alvo. A gente entender as pessoas que a gente quer engajar, separa a gente dos amadores, dos profissionais. A gente se torna, de fato, pessoas de influência quando a gente entende o nosso público-alvo. Essa é a grande diferença. Na verdade, eu acho que esse é o coração do movimento de influência, né? Porque quando a gente se envolve, de fato, com curiosidade, de forma genuína pelas pessoas que a gente quer engajar, a gente começa a desvendar aquilo que estava mais profundo, sabe? Não é a superfície, não é aquilo que a Mariana acha, não é aquilo que o João acha, não é aquilo que o Pedro acha. É aquilo que é. Porque eu vou lá observar aquelas pessoas, eu vou lá perguntar o que faria diferença para elas conseguirem se engajar com a minha causa? Eu vou lá pesquisar informações que já existem. Então, existem várias formas que a gente pode, vários recursos hoje, né? Seja criando novas informações, seja buscando informações já existentes, para a gente entender a cabeça dessas pessoas que a gente quer engajar. Para a gente não ter que começar do zero, para a gente não ter que achar. O achismo é o nosso maior vilão, o nosso maior inimigo, ele tira a influência da gente. Né? Porque normalmente a gente acha errado, a gente acha com a nossa cabeça, não a cabeça das pessoas que a gente quer engajar. E aí está o erro fundamental. Então, aqui a gente foi atrás de informações já existentes, publicações sobre o assunto, matérias, pesquisas. A gente viu que, de fato, as pessoas tinham dificuldade de retornar os seus smartphones usados. E a gente foi entender, então, como que essas pessoas poderiam fazer de forma diferente. O que faria diferença? Nesse caso, que incentivo poderia tirar as pessoas da inércia? E a gente descobriu que o incentivo financeiro falava mais alto. E aí a gente foi testar, e é meu terceiro ponto. Né? A gente ir para o campo de batalha faz toda a diferença. A gente só se torna uma pessoa de influência ali naquela hora, na hora que a gente muda o comportamento das pessoas. E a gente viu que, de fato, indo para o campo de batalha e testando isso no site, que as pessoas, de fato, reagiam mais ao argumento financeiro e que aquilo ali poderia, então, se tornar o grande mote, o grande centro da nossa intervenção. Tá? E aí algumas reflexões para você. Mariana, eu não trabalho com economia circular, eu não trabalho com smartphone, com recolha de produtos eletrônicos. Tem alguma coisa aí nessa história para mim? Só tem. A gente tem que colocar aqui o óculos da gente olhar os casos na essência, na estratégia por detrás deles. Porque quando a gente olha a estratégia, a gente pode ter sacadas para qualquer tema, para qualquer contexto. A gente só precisa identificar as similaridades com o seu caso concreto. E com relação a isso, eu pensei dois pontos, duas reflexões para você. Primeiro, se você entende de fato as pessoas que você quer engajar. Você alguma vez parou para tentar ouvir ou pesquisar ou entender de fato esses alunos da escola que você quer engajar, os seus colegas de trabalho que você quer ajudar a adotar um comportamento mais sustentável, as pessoas do seu condomínio, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua família, seu círculo de amigos. A gente tem que procurar entender a cabeça dessas pessoas melhor.
Então, nesse caso, você entende mesmo as pessoas que você quer engajar? Ou você acha que você tem a chance, depois de tudo isso que eu estou falando, de dar um passo atrás e tentar repensar? Ver que, de repente, a sua abordagem pode ser mais sagaz, pode ser, de fato, de influência, se você encontrar brechas, possibilidades que vão além da superfície. E a gente colocando nós mesmos na pele dessas pessoas, a gente começa a se tornar mais criativo, a ver alternativas, a ver possibilidades. Então, no movimento de influência, a gente sempre cai de cabeça para entender as pessoas que a gente quer engajar. Isso é fundamental. E o segundo ponto é testar. Você está pronto para ir para o campo de batalha? Ou você vem, vê as lives e você não sai para a rua, não coloca o seu projeto no papel? Marina, eu já tenho um projeto há muitos anos, mas o seu projeto tem uma abordagem clássica, antiga, que não influencia? Eu considero que você ainda não está indo para o campo de batalha. A gente vai para o campo de batalha com uma influência, com um projeto de mudança de comportamento sustentável, quando a gente começa a colocar o método do clube, o método do movimento de influência em prática. Então, você está pronto para repensar, reestruturar o seu projeto e aí influenciar a vida das pessoas? A gente precisa. Porque quando a gente influencia, esses resultados, nossos impactos, é que são o nosso maior cartão de visita. É que falam pela gente, é que mostram aquilo que a gente é capaz de fazer. Hoje em dia, muito mais do que os nossos diplomas, anos de experiência, né, nome que a gente tem, é o resultado que a gente gera. É o impacto, é aquilo que a gente mobiliza. São os comportamentos que a gente muda lá fora. Então, a gente saber isso, medir isso, no caso concreto, ajuda a gente a conseguir ter esses credenciais, a conseguir falar e demonstrar isso para o mundo lá fora. E nada mais importante e poderoso do que os nossos resultados. Então, a gente tem que estar pronto para ir para o campo de batalha e medir os nossos impactos. Então, galera, de um jeito ou de outro, seja você do tema da economia circular, dos eletrônicos ou não, eu espero que você tenha tido alguma sacada, algum insight, alguma luz que vai te ajudar, a partir da live de hoje, a aumentar o seu nível de influência no seu projeto de engajamento sustentável. E o meu convite fica para a gente se encontrar semana que vem de novo. Sempre às terças e quintas, às 13 horas, a gente se encontra para 2 aulas, para 2 lives. Na terça é o Café de Influência, quando a gente discute só estratégias. Eu sempre trago uma estratégia nova para a gente ir a fundo e entender. E nas quintas, né, no caso de influência, é um caso que mostra para você que a influência de comportamentos sustentáveis é possível. Que bom, fico feliz. Então, semana que vem, de novo, na terça, no Mais Sadar, a gente se encontra pro café. Até lá!